Olá pessoal, irmãos, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos experimentar um novo formato de comunicação. Nós vamos fazer a nossa costumeira live em virtude de que eu sinto que a nossa internet não está muito apropriada para uma transmissão ao vivo. Então por isso estamos fazendo essa gravação e postaremos nas nossas redes sociais, tá bom? Hoje a nossa meditação será dando continuidade no livro de Êxodo. Hoje iremos meditar no quarto mandamento da lei do Senhor, que trata do dia do Senhor, tá bom? Então, sem mais delongas, convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Iremos fazer a leitura do quarto mandamento da lei do Senhor. Antes, porém, vamos orar, pedir que o Senhor venha nos iluminar o entendimento, que o seu Santo Espírito venha esclarecer na nossa mente a sua palavra, para que possamos compreender o que Ele requer de nós, e que não somente isso, que o Santo Espírito dele também nos capacite, uma vez compreendendo a sua palavra, a viver como ela requer de nós. Bendito Deus, damos-te graças por essa oportunidade, pedimos mais uma vez a tua santa direção, para que diante da tua palavra e desse mandamento que é tão polemizado, possamos entender aquilo que o Senhor requer de nós, e que teu Espírito também aplique de tal maneira essa palavra no nosso coração, que ela não venha ficar apenas no nosso entendimento racional, intelectual, mas que venhamos a ter um compromisso de viver como exatamente Ele requer de nós, olhando sempre para Cristo, aquele que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, e que nele nós achamos justos e justificados. Então é no nome dele que nós pedimos assim as tuas bênçãos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, irmãos, Êxodo capítulo 20, quarto mandamento da lei do Senhor, nos diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Sem sombra de dúvidas, o quarto mandamento da lei do Senhor, conhecido como o dia do Senhor, é o mandamento que mais tem gerado polêmica no meio evangélico. Não por ele mesmo, mas pelas diversas formas de interpretação que os mais variados teólogos têm dado a este mandamento. Por isso, meia hora de transmissão ou de debate ou de comunicação sobre esse tema não nos permite entrar em todos os meandros que cercam o quarto mandamento. Porém, eu espero, dentro desse nosso tempo limitado, esclarecer pelo menos os princípios gerais que norteiam este mandamento da lei do Senhor, tá bom? Que basicamente são: em primeiro lugar, este quarto mandamento, ele estabelece a verdade de que Deus, ele determina um tempo de descanso das nossas atividades seculares. Então, dentre tantas verdades que esse mandamento ensina, esse mandamento contém este primeiro grande princípio: Deus, ele estabeleceu um tempo de descanso das nossas atividades seculares, com o fim de se dedicar às atividades espirituais. Então, quando o Senhor entregou esse mandamento para o seu povo, Deus estava requerendo do seu povo uma cessação de atividades seculares, a fim de que o seu povo se dedicasse ou tirasse esse tempo para estar na sua presença em adoração ao Senhor. Este é o primeiro princípio. O segundo é que este dia de descanso não era
exatamente o sábado que nós temos hoje. Os dias da semana que a gente conhece, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e sábado e domingo. Não existiam os dias nominais que hoje nós temos. Quando a palavra de Deus descreve sábado, guarda o dia de sábado, na verdade o sábado lá, a palavra em hebraico é Shabbat, que significa descanso. Então você tira a palavra sábado, não fazendo referência ao nosso sábado, mas fazendo referência ao descanso. Então guarda o dia de descanso, tá bom? Literalmente significa isso. Não existia os dias que nós conhecemos hoje. No entanto, o princípio era que trabalhava-se 6 dias e o 7º era o Shabat, era o dia de descanso, tá bom? Você não vai ter nomes de semana na Bíblia, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, até porque estes nomes fazem parte de um calendário que veio bem mais à frente, mesmo depois ali de Cristo, tá ok? Então, quando você encontrar sábado, se refere ao dia de descanso, e não necessariamente a este sábado semanal que nós temos. O princípio era, trabalhava-se 6 dias e o 7º era o descanso, tá ok? Dito isso, quais as razões por que Deus mandou o seu povo guardar um dia de descanso, cessar suas atividades seculares, a fim de se dedicar às atividades espirituais, a fim de prestar uma adoração, um culto a Ele nesse dia de descanso? Você vai ter 2 razões anexas a este mandamento. A primeira nós encontramos lá em Êxodo. Quando da criação da humanidade, Deus ordena ali seus primeiros filhos, suas criaturas, Adão e Eva, para que guardassem um dia de descanso em memória da criação, lembrando-se que Deus fez o mundo e todas as coisas que nele existem a partir da sua palavra, tudo isso em 6 dias, e no 7º foi o dia de descanso. Então, a primeira razão anexa ao 4º mandamento, guardar um dia de descanso, diz respeito a uma memória da criação. Então, Adão e Eva deveriam cessar suas atividades e nesse dia de descanso 7º deveria se lembrar do seu Criador, voltarem-se em adoração, lembrando que eles eram criatura e que eles precisavam do seu Criador. Então, a primeira razão era a razão da criação. Eles precisavam lembrar que existia um Deus que os havia criado e que requeria deles esse envolvimento de comunhão e de adoração com Ele. Então, deveriam cessar suas atividades e se voltarem para Deus nesse dia de descanso, tá bom? Lembrando-se que eles eram criaturas e que precisavam do seu Criador. Essa é a primeira razão. A segunda razão você vai encontrar lá em Deuteronômio, quando novamente Deus vai expor estes mandamentos, e lá a razão que Ele dá ao seu povo agora não é mais necessariamente a criação, mas a razão é a libertação, a redenção que Deus havia operado no meio do seu povo, na ocasião em que tirou Israel da escravidão lá no Egito por meio das mãos de Moisés e Arão. Então ali, mais uma vez, Moisés repete a lei do Senhor, e a razão anexa à guarda de um dia de descanso é para que eles agora se lembrassem de que foram escravos no Egito e que Deus os havia tirado com braço forte. Portanto, era parar suas atividades para agradecerem a Deus, não apenas pela criação do mundo, mas pela libertação que Deus havia operado no meio do povo, ou em favor do povo de Israel. Então, você vai encontrar basicamente esses princípios gerais que norteiam o 4º mandamento. É um tempo estabelecido por Deus para cessar as atividades seculares e se envolver em atividades de culto, atividades espirituais. Este dia não necessariamente era este sábado hoje que nós conhecemos na semana. O sábado lá significa o Shabat, descanso. Então eles deveriam reservar um tempo de descanso, cujo princípio era: trabalhavam-se 6 dias e descansava-se o 7º. O 7º era o
o sábado, né, de descanso do povo. Por que é que o povo deveria guardar um dia de descanso? Em primeiro lugar, para se lembrar do seu Criador, e em segundo lugar, lembrar que ele não apenas que Deus era o seu Criador, mas Deus também era o seu Redentor, o seu Salvador, o seu Libertador, aquele que havia resgatado o seu povo da escravidão do Egito. Ok? Tá bom? Diante disso, irmãos, outras coisas interessantes que a gente pode aqui pontuar com respeito aos mandamentos, tá bom? O sábado, significado do sábado. Como a gente já falou, o sábado tinha um propósito de não apenas lembrar o povo de descansar, de entrar numa esfera de ação, mas de atividades espirituais de adoração a Deus, lembrando-se do seu Criador, do seu Redentor, mas o sábado ele apontava não apenas para um descanso do corpo físico, né? A grande ideia, a ideia máxima para a qual o sábado apontava, o alvo, era o descanso das nossas almas, o descanso espiritual. Então o sábado era uma sombra que apontava para este alvo, apontava não necessariamente para o descanso físico, mas o descanso eterno das nossas almas. Todos nós somos conscientes, à luz da palavra, que há sobre nós uma carga de pecado que nós trazemos, herdados, frutos dos pecados cometidos pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, desde então, nós nascemos com esse jugo do pecado sobre nós, de maneira que a nossa alma está abatida e sobrecarregada. Portanto, nós precisamos de um descanso, ou seja, de alguém que nos alivie essa carga do pecado sobre nós. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, não há ninguém nascido neste mundo que já não nasça com a carga do pecado sobre si. Por isso eles precisam de um descanso, precisa de um alívio, que alguém tire essa carga sobre si. Por isso Deus deu o sábado no Antigo Testamento, já apontando para esta grande verdade, que nós precisávamos não apenas de um descanso físico, mas muito mais do que isso, nós precisávamos desse descanso espiritual, que alguém nos aliviasse, nos livrasse dessa carga que pesava sobre toda a humanidade, a carga do pecado. E aí, quando a gente caminha nessa linha de raciocínio, cuja a direção é uma direção bíblica, né? Você pega de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus vai nos apontar, portanto, que aquele que alivia a nossa carga não é necessariamente o dia do sábado, não é guardar um dia, ou meses, ou ano, que nós vamos sentir alívio, descanso dessa carga do pecado que pesa sobre nós. Não é a guarda de um dia que magicamente ou misticamente nós vamos sentir alívio. Pronto, agora eu estou livre, estou guardando o sábado, um dia de descanso, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Isso não vai tirar o fardo de pecado sobre nós, não vai nos purificar de um passado negro de pecado que nós cometemos. Portanto, claro que esse sábado ele era imperfeito para realmente trazer este alívio de carga que pesava sobre nós. Logo, ele não tinha um cumprimento perfeito em si mesmo, mas ele apontava para alguém maior que iria fazer isso de uma forma plena e perfeita. E quem é este alguém? Não é outro a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso sábado perfeito, ele é o nosso descanso perfeito, é onde a nossa alma encontra paz plena e completa. Você vê isso lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, quando o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse, fez um convite
quando disse a todos que estavam ali, e o convite vale para nós hoje também, quando ele falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ali claramente Jesus é apresentado como o nosso sábado, aquele que vai nos aliviar, aquele que vai nos dar descanso, aquele que vai tirar o fardo sobre nós. Fardo de quê? Não apenas das preocupações deste mundo, não apenas dos cuidados temporários, mas o fardo do pecado que todos nós carregamos e que nós não conseguimos por nós mesmos nos desvencilhar desse fardo. Precisamos de um Salvador, precisamos do nosso Criador, que venha até nós e tire com o seu poder esse fardo. E Jesus é esse sábado, Jesus é este que Deus mandou ao mundo para nos trazer esse verdadeiro descanso. Então, o cumprimento perfeito do sábado apontava para Cristo. O sábado é uma espécie de sombra que apontava para a chegada de alguém que de fato iria trazer o descanso pleno e perfeito para o homem, certo? Então, o alívio e o descanso da carga das nossas almas, nós só encontramos no cumprimento perfeito desse descanso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? É Ele que nos alivia. Então, o sábado era descansar o corpo, mas apontava para o descanso da alma. E quem é que vai nos dar o descanso da alma? É Cristo, através do seu perdão, através da libertação dos nossos pecados, através de um renovo nas nossas vidas, no nosso caráter. Ele que nos transforma em uma nova criatura, e assim, somente assim, nós vamos ter essa paz, esse descanso que dia nenhum e ninguém nenhum, e nem por nós mesmos iremos conseguir. Então, o sábado apontava para Cristo, ok? Então, se o sábado apontava para Cristo, para esse descanso que Cristo iria nos dar, temos ainda dever de guardar um dia do Senhor, guardar um dia de descanso. Sim, nós temos sim. O dia do Senhor está lá no mandamento. Nós temos que guardar um dia de descanso para nos relacionar com Deus, o princípio continua, para adorar a Deus, entendendo que Ele é o nosso Criador e que Ele também é o nosso Redentor, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, não do Egito, mas dos nossos pecados. E agora nós precisamos, a semelhança do povo da antiga aliança Israel, nós precisamos continuar guardando um dia para agradecer a Ele por esse descanso que Ele já nos deu. Veja, eu não vou guardar o sábado para descansar, porque eu já estou descansado, porque em Cristo eu já encontrei o descanso para minha alma. Então eu vou procurar guardar um dia para adorar, para agradecer a Deus pela libertação que Ele nos proporcionou através de Cristo. Então, a guarda de um dia é um mandamento que continua. Sim, nós temos que guardar. Agora a pergunta é: como devemos guardar? Ou qual é o dia que se deve guardar? E aí onde já estou da polêmica em relação ao sábado. Primeiro como devemos guardar esse dia? E em segundo lugar, qual é o dia que nós devemos guardar, tá bom? Basicamente, a guarda desse dia deve seguir duas orientações, dois princípios. Em primeiro lugar, é você se reservando de atividades de misericórdia e de necessidade. Então, o que é que você vai fazer nesse dia? Tudo aquilo que você entende que é um ato de misericórdia ou um ato de necessidade, tá bom? Então, debaixo desses dois princípios, nós devemos guardar o dia do Senhor. O que eu devo fazer hoje? É uma atividade de misericórdia. Então, socorrer alguém que caiu num buraco é um ato de misericórdia, eu devo fazer, tá certo? Um ato de necessidade, extrema necessidade que você não pode deixar para depois. Pegue alguém, por exemplo, que ordene a vaca, ordene a vaca todo dia, que precisa fazer isso, é necessidade. Então ele tem que fazer, não pode deixar para amanhã, tá ok? Tomar banho, comer todo dia, cozinhar. Então são necessidades básicas que nós não podemos deixar de fazer,
Então, obras de necessidade e obras de misericórdia. Basicamente, essas são as obras que nós devemos fazer no dia do Senhor. Então, atividades como comerciais, atividades com fins lucrativos, nós devemos evitar e nos envolver apenas com esse tipo de atividades de misericórdia, necessidade e tudo isso dentro de um aspecto de culto, de louvor e adoração a Deus. Evangelização, cantar louvores, ir para a igreja. Então essas são as atividades lícitas que nós devemos fazer no dia do Senhor, tá bom? E o dia? Qual é o dia que devemos guardar? Hoje há uma luta muito grande no meio cristão entre os adventistas e toda a outra ala cristã que defende que o dia a ser guardado, o dia do Senhor, o dia de descanso hoje é o domingo, enquanto os adventistas insistem em guardar o sábado, tá bom? Com respeito a isso, irmãos, nós temos, à luz das Escrituras, e aí me deixa dizer aqui para vocês, não há um mandamento expressamente, né, claramente, que diga que esse dia mudou do sétimo para o primeiro. Não há. Aí você diz, pronto, pastor, pois se não há, então nós não temos obrigação de guardar o domingo. Na verdade, temos que continuar guardando o sábado. Né? Não é bem assim. Não é porque não há um mandamento expresso que nós não devemos ponderar sobre uma interpretação. Veja, por exemplo, há um versículo que claramente diga, Jesus tem duas naturezas. Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Não há um versículo que claramente fale sobre isso. Mas no meio cristão não há dúvidas a respeito dessa doutrina, dessa grande verdade, que Jesus, ele é uma única pessoa, mas nele reside duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Ele é totalmente Deus e é totalmente homem. Embora não tenha nenhum versículo na Bíblia que claramente expõe essa verdade, mas nós deduzimos de vários outros textos que Jesus de fato é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, diante disso, né, e a título de exemplo, eu coloquei essa doutrina, nós podemos aplicar esses mesmos princípios ao sábado, do sétimo dia para o primeiro dia. Não há um mandamento expressamente ordenando isso, mas quando você pega vários textos e vários outros testemunhos, nós conseguimos chegar à conclusão que este dia de descanso no Antigo Testamento passou do sétimo e no Novo Testamento foi para o primeiro. Veja, não deixou de ter a ordem de guardar o dia. Entretanto, esse dia passou do sétimo para o primeiro. Com que base nós podemos inferir essa verdade? Algumas bases, né? Primeiro, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, alta madrugada, está lá escrito em Lucas, que as mulheres foram ao sepulcro onde Jesus estava e ele não estava ali, tinha ressuscitado. E o anjo mesmo diz isso, como ele havia predito que aconteceria. Então, a ressurreição de Cristo é a primeira grande base para a mudança desse dia, do sétimo para o primeiro. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E nós entendemos que, à luz da teologia bíblica, esse fato da ressurreição de Cristo, ele é o maior fato do cristianismo. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, há uma concordância no meio cristão de que durante o período de morte de Cristo, ali estava simbolizando a morte da antiga aliança, por dizer assim, e a sua ressurreição trazendo uma nova roupagem à antiga aliança. Então você percebe na vida e na obra de Cristo uma mudança dos ritos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então você vai ter no Antigo Testamento matando os animais, os sacrifícios. Cristo veio, cessou a matança de animais porque ele é o sacrifício.
Você tinha no Antigo Testamento o rito da circuncisão, veio o Novo Testamento e a marca agora do povo de Deus, da aliança, não é mais a circuncisão, mas o batismo. Então, com a vinda de Cristo e com a sua obra completa, a sua ressurreição, teve essa mudança também, não no deixar de guardar um dia de descanso, mas apenas uma mudança do sétimo para o primeiro. Cristo ressuscitou neste dia, e neste dia nós vamos ver vários testemunhos lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja guardava este dia. Paulo ordena que os irmãos façam coletas nesse dia para os pobres, né? Paulo prega durante várias vezes nesse dia do Senhor. É verdade que ainda havia encontros nos sábados, mas ali ainda está no período de transição. Aos poucos os cristãos vão deixando o sétimo dia, né, e se concentrando apenas no primeiro dia. Você vai ver isso lá em Atos, você vai ver isso nos pais da igreja, e você vai ver isso finalmente nos reformadores, todos chegando à conclusão que de fato agora o dia para ser guardado é o primeiro dia da semana, que é conhecido como o dia do Senhor, ok? Mas aí alguém diz, pastor, mas o sábado é o selo da aliança com o povo de Deus, né? Quem guarda o sábado tem um selo. Não existe isso, não existe biblicamente uma teologia ou versículos que ensinem esse princípio. Lá, na verdade, o que existe é que nós devemos guardar esse dia como qualquer um outro mandamento, e que, na verdade, o selo do povo de Deus não é a guarda de um mandamento ou de um outro mandamento, mas aquele que tem o Santo Espírito em si. Então, o Santo Espírito de Deus, na verdade, é o selo da aliança interna com Deus. Então, como é que você sabe que tem o selo de Deus com você? Não é guardar um dia ou deixar de guardar. Paulo vai dizer isso: ninguém vos julga por causa de comida, bebida, de festa, de dia, julgo novo, nada disso, né? O que nós temos como confirmação que pertencemos ao povo de Deus é o fato de que o Santo Espírito habita em nós, e Ele é o penhor da nossa herança. É a certeza de que um dia encontraremos descanso eterno. É saber que o Espírito dele habita em nós, e Ele confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Evidentemente, isso não tira, né, não nos deixa isento da nossa obrigação de guardar um dia do Senhor. Entretanto, esse dia passou da antiga aliança do sétimo para o primeiro. Guarda esse dia, mas não com o peso de dizer: se eu não guardar, eu vou perder a minha salvação. Não, você não pode ter o sábado nem como um selo da sua salvação, nem como uma garantia da sua salvação, porque do contrário, se a guarda de um dia ou de qualquer outro mandamento fosse vital para a nossa salvação, a salvação seria por obras. Entretanto, a Bíblia diz que é pela graça sois salvos mediante a fé. Então, você deixar de guardar ou não o mandamento, isso não vai, digamos assim, tirar a salvação de você. Entretanto, também, uma vez salvo, você terá o prazer e o deleite de cumprir toda a lei de Deus, de não ter outros deuses além do Senhor, de não tomar o nome do Senhor em vão, tá certo? Em não fazer imagem de escultura, e também em guardar um dia para agradecer ao seu Criador e ao seu Salvador, que é Jesus, tá bom? Como eu falei, não tem como exaurir todo esse tema num vídeo de meia hora, mas eu espero sinceramente que tenha trazido um pouco mais de luz sobre esse tema, e quem sabe a gente pode aí continuar tratando sobre isso em outras oportunidades. Mas até aqui fica a minha oração para que você possa compreender a respeito disso, possa ter entendido o princípio que norteia esse mandamento, e que acima de tudo você possa conhecer o verdadeiro descanso que só o Filho de Deus, Jesus Cristo, pode nos dar, e que Ele
possa ter um encontro com você e trazer esse descanso, essa paz que ninguém, nada no mundo pode nos dar e nem ninguém, nada no mundo pode nos tirar. Bom, que o nosso Criador, que o nosso Salvador nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.